Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todo mundo. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente com vocês, nesse momento aqui precioso e dever, onde mutuamente aprendemos, né? Os professores com os alunos com os professores e por aí vai. E o que temos é só agradecer, né? Por ser um momento ricamente abençoado e abençoador. E hoje, meus irmãos, me foi incumbido a, a tarefa de falar sobre o Concílio de Jerusalém. Né? A gente que vem estudando o livro de Atos, que demonstra o nascimento da igreja, que explica o desenvolvimento da igreja e as implicações que reverbera até os dias de hoje. Nós hoje vamos estudar sobre o Concílio de Jerusalém. Esse concílio que foi bastante importante, que está lá em Atos capítulo 15, que foi um concílio que podemos dizer que foi um marco. Antes desse concílio, o protagonismo era do apóstolo Pedro, onde foi citado mais de 50 vezes, e posteriormente a esse concílio, o protagonismo foi do apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, considerado apóstolo dos gentios, o grande missionário da igreja. E esse concílio ele foi bastante importante, né? Foi um concílio que se viu para demarcar qual era o entendimento da igreja, tendo em vista que muitos gentios estavam se convertendo ao cristianismo e se sabe que o cristianismo, o epicentro do cristianismo foi Jerusalém, foi dentro do judaísmo, né? Então, tinha muitos cristãos gentios que estavam se convertendo, tinha muitos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo e estavam ali sendo incluídos na cultura judaica, que também tinha se convertido ao cristianismo, né? E surge essa grande dúvida do que deveria ser feito, e o Concílio de Jerusalém vem demarcar, tanto para os judeus quanto para os gentios que tinham se convertido. Os judeus que tinham se convertido e os gentios que tinham se convertido. Esse concílio foi bastante importante nesse sentido, certo? Então a gente vai ler aqui na íntegra o Atos capítulo 15, que fala sobre o Concílio de Jerusalém. Mas antes disso, eu queria pontuar algumas coisas para que a gente pudesse efetivamente ler, e ler com calma, ler com tranquilidade e passear realmente pelo texto. Mas antes disso, o que eu queria dizer é que em Atos capítulo 2 houve o nascimento da igreja, a igreja ali com o evento do Pentecostes. O Pentecostes desce para cumprir uma promessa de Atos capítulo 1, onde Jesus disse que o Espírito Santo desceria e que os discípulos dele seriam testemunhas do Evangelho em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, né, e até os confins da terra. E ali, efetivamente, nasce a igreja. A igreja cristã nasce ali. A igreja cristã que se reunia até o ano 70, ali em Jerusalém, ali no pátio do templo, em algumas casas, e as que não eram de Jerusalém se reuniam nas casas, não existia templo construído, templo cristão construído. Os templos cristãos só foram construídos a partir do quarto século, logo após Constantino, o imperador Constantino, que não institucionalizou o cristianismo como religião oficial do império, que muita gente acha isso. Quem fez isso foi Teodósio I, 50 anos após a morte de Constantino. Mas Constantino facilitou, né, a vida dos cristãos, né? Os cristãos que viviam de uma perseguição horrenda. Constantino facilitou a vida dos cristãos ali, proibindo essas perseguições, revogando os éditos, os decretos que existiam, as leis que existiam, e ajudou muitos cristãos nesse sentido para que eles pudessem cultuar, né, a Deus, a Jesus, né,
e pudessem ter as suas vidas de volta, né? Assim, com absoluta tranquilidade e normalidade. Então, Constantino foi importante nesse sentido, né? Mas, meus queridos irmãos, ali nasce a igreja em Atos capítulo 2. E a igreja é eminentemente judaica, que está ali, né, no ambiente de Jerusalém. Em Atos capítulo 7 ocorre um episódio extremamente traumático, que foi o episódio da morte de Estevão. Estevão, que era aquele homem piedoso, aquele homem fervoroso, aquele homem santo, né? E logo após a morte de Estevão apedrejado, se desencadeia uma grande perseguição aos cristãos, né? E aí o que é que acontece? Os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas os cristãos são dispersos. Os outros discípulos que criam foram dispersos, né, para regiões circunvizinhas, longínquas ou perto, mas foram realmente dispersados para essas, foram expulsos para essas regiões, certo? Então começou a nascer fora de Jerusalém, fora do epicentro do cristianismo, foi nascendo ali comunidades cristãs, pequenas, mas foram nascendo. Os que tinham se convertido foram ali, plantaram uma igreja aqui, outra acolá, se reuniam nas casas aqui, noutra acolá, né? E o que acontece foi que logo na morte de Estevão, a Bíblia diz que Saulo, o apóstolo Paulo, estava lá testemunhando todo aquele fato ali ocorrido. Essa dispersão foi importante porque muitos estudiosos acreditam que a igreja naquele tempo ali estava se acomodando, e eu até cheguei a comentar na minha aula passada, e aí Deus permitiu que acontecesse isso com Estevão para que se cumprisse aquele primeiro comando original de serei minhas testemunhas em toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, né? Então Paulo estava lá vendo aquela situação, e Paulo foi um dos que botaram para correr realmente, né, os cristãos, e ele perseguia os cristãos até Atos capítulo 9, onde ocorre aquela conversão dramática de Paulo, onde Paulo, a caminho de Damasco, encontra uma luz muito forte que lhe cega, que lhe deixa desorientado, e Jesus fala com Paulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando Paulo perguntou quem era, ele disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegues, deixando claro que o fato de Paulo estar perseguindo a igreja era a mesma coisa de estar perseguindo o próprio Senhor Jesus, né? Então, Atos capítulo 9 retrata essa conversão dramática de Paulo. Atos capítulo 10 é o episódio de Cornélio e Pedro, né? Deus dá uma visão a Cornélio, Deus dá uma visão a Pedro, e Deus mostra a Pedro em Atos capítulo 10 que o evangelho não se limitaria só aos judeus, mas era abrangente também a todos os gentios que assim decidissem por crer no evangelho, né? Deus não limitaria a sua salvação a um grupo determinado de pessoas, mas todas aquelas pessoas da face da terra que assim quisessem desfrutar, né, do evangelho, que é gratuito e que é dado a todos, porque, como Paulo diz, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, ali no capítulo 10, há essa demonstração de que o evangelho não se limitaria como salvação só aos judeus, mas seria abrangente também aos gentios, né? Então, quando Paulo se converte, Pedro tem essa revelação e tem esse encontro com Cornélio, onde ele entende também isso, que o evangelho seria para todos, ocorre uma revolução dentro da igreja, né? E Paulo começa a pregar, e tem
passa por um discipulado, passa por um período de reflexão, mas logo após ali é acionado pela igreja de Antioquia para pregar o evangelho, mas Barnabé e lá vai pregar o evangelho por todo canto e tal, e aquela coisa, e plantando igreja, e pregando o evangelho, e aquela coisa toda, até um ponto em que a pregação de Paulo, que sempre foi embora Paulo seja judeu, né, e ele deixa claro isso, a pregação de Paulo sempre foi a pregação desraigada dos legalismos judaicos, né? Paulo sempre interpretou bem aquilo que Jesus ensinou, que o homem foi feito, aliás, o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado, né? Então, o que acontece, meus irmãos, é que Paulo ali, meus irmãos, tem aquela pregação simples, aquela pregação singela, que é a pregação justamente do evangelho. E Paulo, quando pregava aos gentios, Paulo falava da desobrigatoriedade de circuncidar-se. O que era circuncisão? A circuncisão era aquilo que Deus falou em Gênesis capítulo, se eu não me engano, capítulo 12, que falou a Abraão, dizendo que todo Abraão e sua descendência deveria ser circuncidada no 8º dia, onde se retirava o prepúcio da criança, e existem relatos até dos homens adultos que se convertiam ao judaísmo também passavam por esse processo de circuncisão, né? Então, existia isso no Antigo Testamento. Só que em Jesus é inaugurada uma nova era de consciência. E Paulo entendia isso. Paulo entendia que isso fazia parte do passado. Paulo entende que em Jesus, como ele escreve aos Romanos, o fim da lei é Cristo. Em Jesus houve o cumprimento de toda a lei. Então Paulo entendia isso muito bem. Então Paulo, quando os cristãos, os gentios se convertiam, se tornavam cristãos, Paulo falava da desobrigatoriedade de circuncidar-se. E aí começou alguns judeus de Jerusalém tomar conhecimento dessas situações e que acreditavam que quem se convertia ao cristianismo era necessário, era obrigatório para a salvação circuncidar-se. Esses daí iam até essas regiões que Paulo pregava dessa maneira e faziam um desserviço de desconstruir todo o evangelho que tinha sido pregado por Paulo, e dizia: olha, foi dito que não era necessário circuncidar-se, mas é necessário circuncidar-se para se obter a salvação, né? Então, essa discussão e esse problema se acentua de uma maneira tão grande que é necessário que se faça o concílio de Jerusalém, que aí é o que a gente vai ler aqui em Atos capítulo 15, para poder demarcar dogmaticamente o que era necessário crer como a verdade de Deus. Então, aqui em Atos 15 foi demarcado o que é que os cristãos deveriam praticar, certo? Então, a gente lê aqui em Atos 15, versículo 1, eu queria que os irmãos abrissem aqui, eu estou com a minha Bíblia física para ler, tá bom? Então, Atos 15, verso 1 diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos, como eu acabei de dizer: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, né? Não era um galardão menor, né? Não era, vamos dizer assim, o perder de um benefício espiritual, mas sim perder a própria salvação, né? E aí, no verso 2 diz: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, né? Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão
com os apóstolos e com os presbíteros, ou seja, a coisa se acentuou de uma forma que Paulo estava ensinando uma coisa, o pessoal chegou ensinando outra totalmente diferente da de Paulo, e surgiu aquela discussão, aquela discórdia, e foi necessário ir a Jerusalém, onde estavam os apóstolos, os presbíteros, para que lá fosse discutido esse assunto, e lá se ficasse claro, ficasse estabelecido o que é que se deveria crer, ficasse de forma unânime, certo, que ninguém poderia contestar qual era o entendimento da igreja de Cristo. E aí, no verso 3 diz: a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então, Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos, né, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E eles relataram o que é que Deus estava fazendo através deles, né, a todos os gentios. E aqui no verso 5, né, se diz que então eles se levantaram, alguns dos partidos religiosos dos fariseus, tinha que ser dos fariseus, né, os famosos nos evangelhos, quando Jesus chama sepulcros caiados, de hipócritas, né? Então, aqui diz: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se uniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro, que teve em Atos capítulo 10 o encontro com Cornélio e a revelação de Deus de que ele não considerasse impuro aquilo que Deus tornou puro, né? Onde foi revelado a ele que a salvação não seria limitada ao povo judeu, mas a toda a humanidade que decidisse livremente crer em Cristo Jesus. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cresça. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas por meio deles. Deus fizera entre os gentios. Então, toda a assembleia, que significa concílio, ficou ali maravilhado, né? Todo mundo ali que estava do que Deus havia feito através de Paulo e de Barnabé. E aí no verso 13, quando terminaram de falar, Tiago, que não é o Tiago o apóstolo, é chamado Tiago menor e não Tiago maior, esse Tiago menor seria o meu irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém, tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordo com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Verso 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário,
devemos escrever a eles, dizendo-os que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. E assim, meus irmãos, aqui eles deixam claro, tanto Pedro quanto Tiago, da desobrigatoriedade da circuncisão. No entanto, eles colocam algumas exigências, algumas observâncias, como por exemplo, comida contaminada, para que se abstenham, da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Aqui, meus irmãos, muitos estudiosos acham e entendem que aqui eles não falaram, exceto pela imoralidade sexual, que realmente era algo que era muito comum, principalmente em Roma, e nas cidades gentílicas da região, que adoravam a deuses da fertilidade, Afrodite, Diana, e ao deus Baco, realmente isso aí é um princípio eterno quanto à imoralidade sexual e deveria se abster totalmente realmente disso. Mas em relação à questão da abstenção da comida contaminada pelos ídolos, da carne de animais estrangulados e do sangue, isso aqui eles queriam dizer não que fosse um dever cristão, certo? Eles fazerem isso, mas por amor ao irmão que se abstém dessas coisas, o cristão deveria, por amor, também não fazer isso e se abster em relação a isso. Vocês entenderam a diferença? É como Paulo fala lá em Romanos capítulo 14: existem os fracos e os fortes na fé. Se um dos seus irmãos acha, principalmente os judeus, o judeu cristão, que comer determinados alimentos faz ele pecar, então você, embora tenha uma consciência livre, sabendo que pode comer, que não terá problema nenhum, por amor ao seu irmão, você vai e não come aquele alimento, não por causa de você, mas por causa do seu irmão, por causa do princípio maior que rege e une e regula todos nós, que é o amor. Então, aqui não é em relação a esses pontos, exceto a imoralidade sexual, como eu disse, não é um dever cristão, mas sim uma exortação ao amor, para que as pessoas se coloquem no lugar do outro e relevem, tolerem, flexibilizem, para poderem viver em paz, E aqui no verso 22, então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher algum dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Ou seja, depois de toda essa discussão, nesse concílio, onde os apóstolos participaram, os presbíteros participaram, eles decidiram que não era necessário colocar mais um jugo das pessoas se circuncidar, que a imoralidade sexual, o princípio eterno, que é inegociável, os gentios ou judeus que se converterem deveriam se abster, que a imoralidade sexual nada mais é do que a prostituição, que existia, que existe até hoje. Então, se abster disso, exortou aos cristãos que fossem maduros espiritualmente, que não comessem carnes contaminadas com sangue, aqui que ele diz, comida contaminada pelos ídolos, carne de animais estrangulados e do sangue, justamente por amor ao irmão que não tinha aquela liberdade de consciência, aquele nível de maturidade, certo? Então eles decidiram isso, e aí pegaram Paulo e Barnabé e mais algumas pessoas que eles ali queriam, e enviar esse pessoal de volta, para a igreja de Antioquia. E não só de Antioquia, de toda aquela região da Síria e da Sicília. E aí
a gente vê que então os apóstolos presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamaram Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta, que demarcou e que unificou o entendimento em relação à igreja cristã primitiva. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Sicília. Saudações. Verso 24. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, eles dizendo que alguns judeus, saíram de Jerusalém para perturbar, para desconstruir o evangelho que Paulo tem ensinado. E aí saíram daqui sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Querem dizer, olha, nós estamos dando esses irmãos, enviando esses irmãos com Paulo e Barnabé, para que vocês saibam que o que Paulo e Barnabé vai levando essa carta é uma carta fidedigna, é uma carta verdadeira, é uma carta original, é uma carta que está retratando aquilo que nós decidimos aqui no concílio. E aí, ele diz aqui, assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. E aí termina a carta. E aqui no verso 30, uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem os que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Certo? Então, aqui a gente termina, a ideia do Concílio de Jerusalém, mas esse Concílio de Jerusalém foi extremamente importante, foi considerado o primeiro concílio da história da igreja e houve vários outros concílios, inclusive para a formulação da doutrina da Trindade, de que Deus é três, é um só em essência, coexistindo em três pessoas, Então é muito importante, meus queridos irmãos, esse Concílio de Jerusalém para a história da igreja, para a história de nós, que somos cristãos, de entendermos como as coisas foram surgindo, como é que foi o desenvolvimento da igreja, como é que as coisas foram sendo demarcadas por Deus, permitindo. Você vê aqui em Atos capítulo 15 isso acontecendo, mas isso só foi possível porque em Atos capítulo 10 Pedro teve aquele encontro com Cornélio e Tiago, que era o líder da igreja, acreditou no relato de Pedro. É tanto que Pedro vai à igreja de Jerusalém e diz, olha, eu tive esse relato e tal, tive esse encontro, essa experiência com Cornélio e vi que o evangelho não é só para os judeus, mas é muito mais abrangente para todo mundo que crê. E Tiago também acreditou nisso. E isso aí, em Atos capítulo 15, foi possível. E, de certa forma, isso aí confirmou muito o ministério de Paulo, e Barnabé, e principalmente de Paulo, que realizou as viagens posteriores, a segunda e a terceira viagem missionária. Então, meus irmãos, esse concílio de Jerusalém foi um concílio extremamente importante, onde se deixou o protagonismo de Pedro de lado e se enfatizou depois dele o protagonismo do apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, um homem que dedicou a sua vida toda para a causa do evangelho. Com aquelas palavras que ele terminou
depois de ter feito e se doado como se doou a causa do Evangelho. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus queridos irmãos, com isso a gente encerra a nossa aula sobre o Concílio de Jerusalém, que foi importante para demarcar esses pontos que ali a igreja primitiva prezaria. Porque imagine se isso não fosse demarcado, se Paulo e Barnabé não tivessem tido êxito nessas questões, como é que ficaria a cabeça dos gentios que iam se convertendo e até de próprios judeus ali, né, que quando ouviram isso de Pedro e Tiago e até essa carta, mudaram também o entendimento. Como é que não ficaria salada mista na cabeça dessas pessoas que iam se convertendo, né? Mas graças a Deus, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então, ali Deus providenciou o entendimento e demarcou ali a fé pura e simplesmente como o elemento para a salvação, e não necessária a circuncisão para a salvação, mas simplesmente a simplória e singela fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo dar sua vida por todos nós. E assim quem crê, como diz João 3,6, está salvo. Então, meus queridos irmãos, Atos capítulo 15 é tudo isso aí que eu acabei de falar, dessa importância, tá bom? Agradeço mais essa oportunidade, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós. Um beijão para todos, fiquem com Deus.